Boa noite para quem está chegando. Olá, eu sou a Paty Costa e hoje eu vou ter uma live incrível com a Thaisa Marques e a gente vai falar sobre transição de carreira que funciona. Ela vai contar tudo de como foi a estruturação da carreira dela, dessa transição de carreira dela, e os desafios e o que fez dar certo. Eu vou chamar a Thaisa aqui. Chegou o convitinho aí, tá? Boa noite. Já te chamei, você viu um convitinho. Acho que vai aparecer aí para você. Você também pode pedir para participar, se você não estiver conseguindo ver o meu convite, tá? Então dá uma olhadinha aí, tá? Se você tem como você me pedir para te aceitar, nesses botõezinhos aí que tem do lado do chat. Se quiser sair e entrar de novo, também às vezes funciona. Nada, tá. Interfira a câmera. Aí, Aí, agora sim. Tudo bom, Paty? eu tô linda e você? Tudo bem também. Eu tentei entrar pela configuração do computador pelo web, mas não estava entrando. Daí eu falei, deixa eu entrar pelo celular, aí vai. Acho que tem, eu também nunca consegui pelo computador, tá? Nunca deu certo. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma aberturinha de novo aqui e a gente começa, tá bom? Combinado. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Paty Costa, eu tô aqui com a Thaisa Marques e a gente vai falar sobre transição de carreira que funciona. Como ela vai contar tudo aqui pra gente, como foi a estruturação aí da sua transição de carreira, né? Desses desafios que aconteceram, mas que deu tudo certo. Antes da gente começar, eu queria convidar vocês para uma aula que eu vou dar no dia 27 de abril, às 19h22, e eu vou estar ao vivo, né? E vai ser pelo Zoom, vai ser fora aqui do Instagram. E o link tá lá na minha bio, tá bom? Então, você que tá ouvindo ou vendo depois dessa live, vai ficar disponível lá na bio, tá bom? Vamos esperar um pouquinho a turminha entrar. Você quer mandar uns coraçõezinhos aí que eu acho que eu não consigo mandar para alguém essa live? Mano, vou já transmitir já. Então, Mandar vamos para lá. umas amigas que elas falaram que queriam participar. Vamos ver se o pessoal entra. Isso aí. Também vou mandar aqui, vamos ver. Olá, boa noite, boa noite.
Boa noite para todo mundo que está chegando aqui, os convidados da Tá, os meus convidados, os que estão passando por aqui e vão gostar desse tema de transição de carreira que funciona. Vamos lá. Vamos lá, Nath, Júlia. Bora começar? Tá. Depois a galera vai Para chegando. começar. Então vamos lá. Gente, para quem está vendo aí no gravado, né? Então vamos lá. A Thaísa Marques, ela é pós-graduada em gestão de pessoas pela PUC de Minas. Ela é Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp. E durante a faculdade já ela teve uma oportunidade de fazer o intercâmbio na Alemanha, onde especializou-se aí em alguns temas e também conseguiu a fluência tão sonhada no inglês, né? Tá, no espanhol e no alemão. Então, é uma menina trilingue, quadrilingue, como é poliglota, né? E veio isso já desde muito cedo, já da universidade, dessa possibilidade de viver fora, de ter essa experiência, que tenho certeza que fez muita diferença na carreira também, né? E aí, já no estágio, quando ela estava lá no estágio da faculdade, ela já teve uma pontinha também de RH, conheceu aí o mundo de RH. E depois se afastou disso e seguiu a vida na carreira que ela tinha escolhido de relações internacionais, mas ficou um bichinho do ram-ram ali, né, tá? Em algum cantinho ficou um bichinho ali do ram-ram. E ela sempre foi fascinada por temas de psicologia de comportamento humano, desenvolvimento humano. De certa forma, já se envolveu na carreira com desenvolvimento, com treinamento, com recrutamento e seleção, com onboard, com endomarketing, foi passando aí pelas experiências, mas nunca se aprofundou. Estava ainda em relações internacionais e não tinha experimentado de verdade ser uma profissional da área de RH. E aí o tempo foi passando, esses anos de experiência em negócios internacionais e internacionalização do ensino superior das empresas, trabalhou com mobilidade internacional, educação internacional. Mas o ano passado, essa coisa, esse bichinho aí ficou um pouquinho mais incômodo, né, tá? Começou a pegar mais. E aí, a vida, o universo juntou nós duas de alguma forma. Essa conexão veio por um programa de mentoria. E eu sou a Paty Costa, eu trabalho com projetos de desenvolvimento de liderança, eu com liderança feminina e faço mentoria e eu sou uma profissional de RH. Fiquei quase 30 anos na área ativamente e fiz todos os projetos de desenvolvimento humano que vocês possam imaginar, conduzi um time de RH, estruturei o RH do zero, trabalhei numa empresa de tecnologia. Nos últimos 20 anos eu fiquei como executiva de RH, então com um time, fazendo tudo isso. E o ano passado eu decidi me aventurar aqui fora. E aí eu comecei a fazer mentoria. E aí a gente se encontrou, né? Nessa vida de mentor, de entender o que, que era mentoria também. Eu busquei aí um caminho e encontrei a Tá. E a gente começou um projeto de mentoria com ela para apoiar essa transição de carreira que ela estava buscando e que com a minha experiência de RH, porque ela queria fazer uma transição de carreira na área de RH, que é a minha área de expertise. Então, as coisas se alinharam. Boa noite para todo mundo que está aqui. E boa noite, Carol, Alê. E é isso. E aí a gente entra nisso. Eu queria que hoje você contasse para a gente, quem está aqui, que conhece a Tá,
e que transição de carreira é um tema que sabe que interessa para alguém também. Manda um coraçãozinho aí, manda essa flechinha aí para todo mundo que você conhece. E vamos lá. Tá, conta pra gente. Como é que, como é que esse bichinho chegou aí, né? Como é que você entendeu que precisava fazer essa transição? Como é que foi essa busca por uma ajuda? Conta um pouquinho. A gente sempre brinca que a zona de conforto chega um momento que ela passa a ser super desconfortável. A gente fica ali sentindo um incômodo, desempenha bem as atividades no dia a dia, mas não está mais feliz com o que era antes. Então, eu trabalhei durante bastante tempo, mais de 8 anos aí na área de internacionalização do ensino superior, ajudando em processos de intercâmbio. São áreas que eu sempre gostei muito. Mas eu sempre fui uma apaixonada desde a época da escola, da faculdade, por temas relacionados ao desenvolvimento humano, ajudar as pessoas, está muito ligado à minha missão, ao meu propósito de vida. Então, durante os meus trabalhos, eu sempre fazia algum curso de especialização mais voltado para a área de RH, direto ou indiretamente, principalmente em neurociência, que é área que eu gosto bastante. E aí, durante meu último trabalho, que aí eu vou contar um pouquinho que agora eu consegui concretizar a transição de carreira, estou atuando na área de RH, na área que eu sou apaixonada. E como começou esse processo? Começa lá de trás na escolha do meu curso de faculdade, em que eu fiquei muito na dúvida entre seguir a carreira, por exemplo, de psicologia, que era uma área afim que eu gostava muito, me identificava bastante, e relações internacionais, que era um curso novo, tinha muito esse viés dos idiomas, que era uma coisa que eu sempre gostei bastante, Uhum. possibilidade de viajar o mundo, envolver aí questões de lidar com outras culturas, que era uma coisa que sempre me fascinou também. Acabei indo para esse caminho, fiz relações internacionais, também me encantei pela área, foi muito gostoso, mas durante os estágios que eu tive a oportunidade de fazer durante a faculdade, o primeiro estágio que eu fui pleitear foi na empresa Júnior de Relações Internacionais e a gente tinha que escolher uma área. Eu achava que ia cair na área de eventos, por já ter uma expertise de ter feito eventos, casamentos, 15 anos, ter toda essa experiência. E aí, por eu ser comunicativa, levar muito em consideração o lado do outro, ter uma empatia, que são características normalmente que a gente encontra nos profissionais de RH, eu acabei sendo selecionada para a área de RH. E aí, quando me selecionaram, eu falei, gente, mas o que eu tenho a ver com RH? E aí eu fui pesquisar o que era RH na prática, foi o primeiro contato, fui pesquisando a fundo tudo como funcionava, a gente foi estruturando um monte de processos dentro da empresa júnior, de treinamento, de aperfeiçoamento dos funcionários, de retenção mesmo e possibilidade de crescimento. Então foi o primeiro contato. Mas, por eu estar no curso de Relações Internacionais, pensei, não, quero tentar a área mesmo, vamos aventurar para o mercado. E quando eu comecei a buscar vagas, eu tentei tanto de Relações Internacionais quanto a área de RH. Mas por não ter nenhuma experiência, só tinha a experiência do estágio, numa empresa júnior, que muitas empresas às vezes não consideram como experiência séria, somente em empresa, acabei sendo selecionada para a área de internacionalização de empresas. Eu fazia parte de comércio exterior, importação e exportação. Foi meu primeiro trabalho CLT formal. Então, seguindo aí a risca o que eu tinha aprendido durante a faculdade, contato com o exterior, desenvolvendo idiomas. Foi interessante, foi bacana, mas ali eu já achava muito operacional. Eu sentia falta do contato com as pessoas, que isso é uma coisa que eu sempre busco ter em tudo que eu faço, que é o contato direto com pessoas. E aí fui fazendo um curso, outro, fiz na época um curso de recrutamento e seleção para ter uma ideia. No que saí daquele emprego, fui buscar novamente as vagas de RH, mas a que surgiu primeiro foi a vaga de Relações Internacionais. Então, segui ali negando as evidências, que nem a gente brinca. Bom, continuei na área de Relações Internacionais, mas fiz uma mini transição, saí da área de comércio exterior, entrei na área de internacionalização do ensino superior, que era que eu atuei até o ano passado. Então, era toda a parte de mobilidade, de intercâmbio, acordos internacionais, que eram coisas que eu dominava, tinha facilidade e que tem muito a ver também com RH, porque lidar com pessoas é desafiador, apesar de ser uma área muito encantadora.
Lidar com o outro é difícil, não é fácil. Então a gente tem que ter resiliência, tem que ter jogo de cintura, tem que saber técnicas de negociação também. Então, muito do expertise de todos esses anos que eu vim acumulando, eu consegui trazer isso para a área de RH e estou trazendo aos poucos. Então, a transição se deu como? Estava insatisfeita com o meu trabalho, por mais que eu fizesse muito bem minha função, fosse reconhecida, fosse elogiada, já tive mudança de cargo, promoções, mas eu não me sentia mais feliz. E numa dessas mudanças em que eu fiquei numa área muito técnica e operacional, fazendo traduções de textos, muito na frente do computador, eu senti muita falta das pessoas. Então, comecei a me movimentar, fazer vários cursos, tracei uma estratégia mesmo. Que área que eu quero? Eu quero RI, quero RH? Não, quero RH. Fiz uma pós-graduação de gestão de pessoas para saber se era realmente a área que eu queria. Fiz vários cursos menores e continuo fazendo até hoje, porque o aprendizado é contínuo, em várias áreas diversas do RH, de DP, recrutamento e seleção, endomarketing, para De conhecer mesmo tudo, mais um diversos monte de os capacitação, subsistemas né? todos, um monte de capacitação, em sua maioria gratuitas. Então tem muitos cursos muito bons disponíveis aí no mercado de maneira Muitos, gratuita. Eu fui muitos. fazendo para conhecer os subsistemas do RH, ter uma noção um pouco melhor do que eu mais gostava e ter uma noção daquilo que eu já imaginava do que não era tanto a minha praia. Por exemplo, tem gente que é apaixonada pela área de DP, eu já não gosto tanto dessa parte operacional. O meu que brilha meus olhos, faz o dia valer a pena, é ajudar pessoas a alcançarem seu potencial, desenvolver pessoas. Então, para mim, foi uma escolha muito assertiva e a parte teve um papel fundamental nisso durante os processos de mentoria e foi me ajudar a entender. Porque no começo, quando a gente estava fazendo a triagem das vagas, do que eu queria de RH, eu apostava no RH generalista, era a minha porta de entrada, mas mesmo no RH generalista tem diversas facetas e áreas. Qual era aquela que eu mais queria? Isso eu não tinha certeza. Eu tinha certeza do que eu não queria. Mas o que eu queria não estava bem certo, bem alinhado. Então, durante o processo de mentoria, a Paty foi trazendo uma série de técnicas, o método pessoal dela, para me fazer ter essa visão. O que, que você quer? O que não quer é fácil. Mas você tem clareza do que você quer? Você está intencionalizando exatamente aquilo que você quer? E aí eu fui fazendo esse processo de autoconhecimento, também terapia, que também é muito importante, além desses diversos cursos, para entender que o que me chama atenção, é meu propósito, é ajudar pessoas a se desenvolverem. E isso estava muito ligado com a parte do intercâmbio, porque eu vi esse impacto dos alunos saindo totalmente crus aqui do Brasil, indo se aventurar no desconhecido no exterior e retornando pessoas transformadas. Muitos era a primeira experiência internacional, nunca tinham saído de casa, nunca tinham morado fora de casa, e ter essa vivência imersiva de morar fora e ter que se virar sozinho. Pai, mãe, os amigos estão a mais de 6, 7, 10 horas de viagem, um oceano de distância. Então, tudo isso eu fui percebendo que o que eu gostava era ajudar as pessoas a alcançarem o potencial delas e se desenvolverem. E está totalmente relacionado com a área de DHO, Desenvolvimento Humano Com Organizacional. certeza, tá. Mas me fala uma coisa, né? Você colocou que assim que você percebeu, né, que realmente não era mais relações internacionais que fazia seu coração cantar, você começou primeiro a se capacitar para a área de RH, certo? Exatamente. Até demorou um tempinho até você buscar uma ajuda, ou você, antes de buscar essa ajuda, você tentou sozinha aí participar de processo? Como é que foi? Antes da mentoria? Antes da mentoria, eu já estava tentando processos seletivos. Eu já estava aproximadamente desde 2019 tentando, mas assim, não sabia como mostrar no meu currículo que eu tinha experiência no RH, porque mesmo estando nessa área de internacionalização, eu fazia processos seletivos, fiz processos seletivos internacionais, ajudava no desenvolvimento da equipe. Então, estava tudo ali, eu só não estava conseguindo mostrar. Canalizar, empacotar tudo isso que você sabia para chegar na vaga certa, né? E Exatamente. esse processo de chegar na vaga certa e tem muito a ver com o que você falou de saber exatamente o que a gente quer, né, tá? E eu me lembro, né, que quando a gente começou o nosso processo, depois a gente passou dessa fase do que eu quero, eu lembro que você me falou,
dessa frustração, né? De passar por alguns processos. Eu lembro que você tinha passado por alguns recentes. E aí eu falei, tá, me deixa ver essas vagas, né? Que você se candidatou e não deu certo, né? Daí quando eu olhei para as vagas, eram vagas que não tinha nada a ver com o que você tinha setado de verdade, né, para sua carreira, né? É, E eu lembro que foi um divisor de águas, né? Essa parte de quando a gente realmente fez o match ali do que você queria com as vagas que você estava buscando, porque daí você colocou lupa de verdade nas posições que estavam aí disponíveis, mas que estavam relacionadas com o que você queria, com o seu objetivo mesmo, e aí você começou a fazer processos mais assertivos, certo? sim, foi exatamente isso. Antes era atirando para todos os lados, qualquer vaga de RH que eu achava que tinha os requisitos. E lembrando que, assim, naquela época eu achava RH, que né? Tinha mais quase RH. 100% dos requisitos. Então, o que eu via é que eu tinha 90, 80, 100% dos requisitos, eu me candidatava para todas as áreas de RH, incluindo a área de DP, que é uma área que eu não tenho tanta afinidade. E chegava em fases finais dos processos seletivos, fiz várias entrevistas, passei por dinâmicas, mandei pelo constado nos GUP, vagas.com, mais de 500 currículos, porque não tinha um foco. Então eu estava tirando para todos os lados. E E eu fico imaginando se você tivesse passado em alguns desses processos, algum desses 5 processos aí que a gente analisou junta, né? Porque assim, é uma dupla frustração, você começar, fazer uma transição, entrar numa posição e ver que não é bem aquilo que você quer. Ou seja, a gente tem aí uma frustração, envolve muita coisa, sair de um trabalho e entrar no outro, né? Mesmo que a gente pode fazer isso de outras formas, mas exige aí que a gente tenha uma certa assertividade, né? é preciso que a gente tenha plena noção do que a gente quer, que o que não quer é muito fácil. O que a gente quer, traçar objetivo, como que a gente vai chegar lá e principalmente negar as tentações, porque nesse meio tempo surgiram outras vagas na área de relações internacionais com salários maiores, com coisas que eu já dominava, mas eu tinha certeza daquilo que eu queria, ainda mais com a mentoria. Então fica mais fácil você dizer um não para essas tentações que vão surgindo durante o caminho. Até porque se eu aceitasse essas vagas, não ia parar a frustração, porque o que eu queria era realmente fazer essa transição de carreira, mudar de área para tratar daquilo que eu acho que é o meu propósito, que é o que eu estou caminhando para isso. E aí, fazendo pós-graduação, eu tive a certeza que era a área que eu queria. Todos os cursos que eu fazia, eu ficava felicíssima com o conteúdo que eu estava aprendendo, com coisas que eu conseguia colocar em prática. Algumas coisas eu consegui trazer para o dia a dia do meu trabalho, mesmo trabalhando, fui mandando o currículo para as vagas, mas aí já estava num processo ainda mais impulsionado pela pandemia, de muito estresse, muito desgaste, muito cansaço também. E no trabalho que eu estava naquele momento, no ano passado, eu tinha a possibilidade, por conta dos anos de casa que eu tinha, de pegar uma licença não remunerada. E aí eu pensei, falei, bom, estou aí chegando na fase final dos processos seletivos, estou batendo na porta, não estou conseguindo passar. Vou pegar 6 meses de licença, me reestruturei financeiramente, que isso também é importante falar, porque não é uma coisa assim, acordei, vou, Total, total. vou pegar uma licença, um sabático de 6 meses. Então, eu planejei que durante esse tempo de até 6 meses, começou em outubro do ano passado, eu ia concretizar minha transição de carreira. E aí, para isso, eu mergulhei mais ainda em cursos, em programas de aceleração. Foi aí que surgiu a mentoria, foi aí que eu conheci a Paty, e ela pôde me ajudar. Eu brinco assim, eu era o diamante bruto que ela foi me lapidando para eu poder brilhar e conseguir a vaga. E o que foi mais legal é que, assim, eu tinha uma meta ousada que eu tinha colocado para mim em 6 meses, mas eu queria que até dezembro do ano passado eu conseguisse uma proposta de vaga. E foi o que de fato aconteceu. É. E aí, Mas se foi, tudo é desse muito errado, lindo isso, né, Tada? A gente olhar toda essa jornada, olhar de agora, assim, né? Olhar com esse olhar de retrovisor de tudo que aconteceu, né? Porque você planejou muito bem, então, assim, você é uma menina, assim, é um diamante mesmo, total, um diamante maravilhoso. E você foi super, super estruturada, né? Ou seja, você começou a parte de formação,
depois você tentou, não deu certo, e você estruturou, né? Você teve essa possibilidade de fazer, ficar fora 6 meses da empresa que você estava, enfim, traçou um objetivo e você foi atrás para que isso acontecesse, né? Você traçou, você fez um passo a passo aí e a mentoria veio para selar tudo isso, para te apoiar, mas você tinha um planejamento, porque é bem importante isso que você trouxe da questão de se estruturar financeiramente para isso, né? Também. Porque você já estava numa posição mais plena na área que você já atuava há bastante tempo. E quando a gente recomeça em outra área, muitas vezes a gente tem que abrir mão financeiramente, porque você vai começar, né? É óbvio que isso por um tempo, né? Até você, com certeza, você dá um passo atrás para ganhar impulso, né? E isso acontece porque, como você falou, e eu acho maravilhoso você trazer esse ponto, tudo que você tinha na sua carreira, você usou, né? Você trouxe todo esse legado e você está usando na área de RH. Tudo, todas as suas experiências, sejam acadêmicas, sejam com relações internacionais, no intercâmbio, com línguas, tudo isso você está usando. E as pessoas, tá? Muitas meninas que eu atendo, elas têm essa dificuldade, porque elas acham que vão zerar, vão começar do zero, né? Então eu vou fazer uma transição de carreira e não vou usar nada, né? Vou começar do zero. Não é bem assim. Não vai começar do zero. Tudo que você tem, você vai levar na sua mochila. É seu, ninguém tira o seu conhecimento, ninguém tira tudo isso que você viveu. Mas sim, você vai precisar se capacitar, buscar conhecimento nessa área nova, né? Nesse novo caminho que você vai traçar. E talvez você se você está, por exemplo, como um pleno, você não vai começar lá como um pleno também. Às vezes dá um downgrade na carreira também, no sentido de posicionamento, mas isso é muito temporário, né, tá? Como é que É, você vê isso? E já que vivenciou isso muito recentemente. isso também foi um outro processo que eu também trabalhei muito, porque tinha a questão do desconforto de eu não estar mais feliz na área que eu estava, com o que eu desempenhava todo dia no meu trabalho. Já acordava, já não tinha a mesma motivação. E aí vem a questão, fui pesquisando, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito planejadora, mas ao mesmo tempo, quando eu planejo, eu gosto de executar. Então as coisas vão acontecendo no meu tempo, mas são executadas. E eu me entrego muito de cabeça para aquilo que eu coloco como meta assertiva minha, meus objetivos. E planejar foi muito importante, reserva financeira, fazer os cursos anteriormente, mas entender que toda a bagagem que eu tive antes, ela não ia ser anulada, que tinham várias facetas ali, que nós somos seres multifacetados, eu consegui usar em qualquer função. Até porque quando eu comecei a trabalhar com 12 anos na loja da minha mãe, com a parte de vendas, achava que nunca ia usar isso e acaba se sabendo lidar melhor com clientes, se comunicar. Então, são todas habilidades que a gente vai aprimorando ao longo da nossa carreira e da nossa vida. Então, muitas coisas eu continuo utilizando, outras eu tenho trazido mais assertivamente, outras estão aparecendo aos poucos, mas está tudo ali, trouxe para a área de RH. Então, muito dessa experiência eu trouxe. O que eu não trago, a experiência que eu tive, às vezes específica, na área de relações internacionais, que é muito específico da área. Mas mesmo assim, a fluência nos idiomas, eu estou atualmente numa multinacional francesa, eu preciso ter essa fluência nesses idiomas. Então, era requisito inglês para vaga, e hoje em dia a gente já usa espanhol também por conta do contato com outras unidades. Então, são coisas que a gente vai crescendo. E é muito importante ter essa noção que tudo que foi feito anteriormente a gente consegue analisar com uma lupa diferente para impulsionar para onde a gente está indo. Então, no meu Exato. caso da área de RH, eu fui verificando o que do meu currículo tem a ver com a área de RH, com o descritivo de função, com as habilidades requeridas, e aí eu fui identificando muita coisa, porque é muito de competências comportamentais também. Tem a parte técnica, que isso a gente consegue correr atrás, mas mesmo as competências comportamentais a gente pode desenvolver. O ser humano ele tem uma adaptabilidade muito grande para coisas boas e coisas ruins também. A gente consegue Com se adaptar para certeza. as duas polaridades. É bom quando a gente vai só para a polaridade positiva.
É. É isso que eu tentei impulsionar e trazer ali, mas o que foi fundamental durante o processo da mentoria foi ter essa visão de que, mesmo que eu tivesse um downgrade, que eu começasse um pouco mais, com um cargo mais abaixo, eu ia ter celeridade para acelerar esse processo e dar um impulso para frente, que é o que eu estou buscando nesse momento. Então, em dezembro, eu recebi uma proposta, consegui entrar na área que eu queria, que é a área de desenvolvimento humano No organizacional, prazo que para você ajudar queria, no no prazo que você prazo que queria eu para queria, exatamente. Fechei o ano com chave de ouro e comecei já em janeiro trabalhando nessa função, nessa área. Tive desafios de começar numa empresa nova, mas eu percebi o quanto do conhecimento que eu tive em todas as outras funções me deu celeridade para eu enxergar os processos de maneira mais macro, para eu trazer, às vezes, uma expertise específica em questão de alguma parceria que a gente possa relacionar. Então, nada é perdido, conhecimento é para a vida inteira e é muito importante a gente buscar isso para estar se desenvolvendo. E é até um diferencial, né, tá? Porque você traz uma outra visão, complementa com quem está dentro só daquele contexto de RH, né? Então é uma troca e isso é muito bonito da gente ver, né? A gente pode experimentar todas as competências que a gente usava em outra função, na função nova, com outra roupagem, né? Você faz é um ecossistema a organização, né? Onde a gente está. E a gente consegue usar isso e também consegue as interfaces que a gente faz com as outras áreas, elas ficam muito melhores, porque você tem outro ponto de vista, né? E o RH dentro de uma empresa, ele impulsiona todas as outras áreas, né? Então, você vai fazer um processo de seleção, você vai conhecer outra área, necessidade, você vai conhecer o outro líder que está ali. E quando a gente já passou por outros movimentos, você vai atender muito melhor, né? Então, a gente não perde nada do nosso legado. Eu sempre costumo falar disso, porque o meu método chama legados. Eu acho que é super importante a gente não descontinuar o que a gente tem, sabe? Não desmerecer o que a gente tem, porque é muito poderoso a gente ter orgulho da nossa vida até aqui, das nossas escolhas até aqui, não por acaso, né? A gente escolheu ir por aquele caminho naquele momento e depois reconsiderar, mas não deixar que quando esse incômodo chega e o fato da gente estar, como você, né, tá? Você estava num emprego estável, estava tudo bem, tinha um incômodo ali e você podia simplesmente ignorar esse incômodo e continuar ali, né? Mas buscar essa realização profissional, porque a vida profissional, eu entendo vida como vida, né? A gente só faz um recorte pro profissional aí. Essa vida profissional, essa carreira, ela é fundamental na nossa felicidade, né? Você concorda? A gente tem várias áreas da vida. A profissional, a gente também tem que buscar fazer aquilo que gosta, que se sente bem, porque vão ter os dias desafiadores, vão ter os dias em que tudo é errado, e se a gente não faz aquilo que a gente gosta, nesses dias é mais penoso. É que nem eu brinco. Essa parte de desenvolvimento humano, para mim, o que me brilha o olho é quando eu recebo feedback dos treinamentos que eu auxilio ou mesmo que eu dou, em que a pessoa fala: nossa, aquele tema eu levei para casa, fiquei pensando e consegui usar numa situação do meu dia a dia do trabalho pessoal. Então, para mim, aquilo eu ganho a minha semana, ganho o meu mês, porque é o que me faz ficar feliz. E mesmo quando os desafiadores surgem, lembrar dessas questões é que mantém a gente firme com quem diz: não, hoje é um dia que deu errado, amanhã vai ser outro dia, página em branco e vamos começar de novo. Amanhã vai dar certo, né, tá? Amanhã vai dar certo. Exatamente. É isso, a gente seguir em frente. E, pessoal, a gente está falando aqui com a Tade, transição de carreira. E eu queria avisar todo mundo que está aqui que dia 27 de abril eu vou fazer uma aula no Zoom. Tem lá na minha bio, tem um link. E eu vou falar sobre isso, da gente olhar para esse incômodo que a gente está na nossa carreira e poder sair desse trilho aí que nos colocaram, que a gente se colocou, às vezes por engano, às vezes por sorte, às vezes porque era para ser. E a gente tá agora com esse bichinho aí mexendo para levar a gente para onde a gente quer. Então,
Qual é a carreira que você sonha? Porque, assim, às vezes os porquês, né? Por que eu estou incomodada com a minha carreira? Às vezes não é mudar, às vezes simplesmente impulsionar a carreira, que às vezes está parada, estacionada, não está trazendo o resultado financeiro que você está esperando. Então, tudo isso é muito incômodo e causa muita frustração. Não precisa ser assim. A gente trabalhar o nosso posicionamento, né, tá? Faz muita diferença, não faz? E essa questão de posicionamento é muito legal pegando um gancho, porque uma dificuldade que muitas pessoas têm na transição de carreira, e eu passei por isso também, é que a gente se posiciona como profissional da outra área, mesmo a gente querendo uma área nova. Então, fazer essa mudança de mindset, de pensar, mudar a mentalidade, pensar de outra forma, e na verdade pensar como um profissional da área que você quer, faz toda a diferença no posicionamento nas entrevistas, para conversar com outras pessoas. Então, foi um processo de experimentação também que eu fui fazendo, de postar temas que eu gostava relacionados à área de desenvolvimento humano organizacional e RH no LinkedIn, trazer alguma temática, fazer algum comentário, para eu ir testando. E aí foi muito engraçado, porque no que eu conhecia novas pessoas, eu comentava da área que eu gostava e tudo mais, as pessoas falavam, nossa, mas você não trabalha com RH? Eu jurava que você era de RH, porque essa Você foi mudança de trabalhando a sua marca pessoal, direcionando, conversando com seus objetivos, né? exatamente, a marca pessoal, mas também a mudança de mentalidade, de querer uma área, não é apenas querer e planejar, é estruturar e mudar a mentalidade com quem diz, agora eu vou ser da área de RH, o que que um profissional, como um profissional se porta de RH, sobre o que que ele comenta. São os temas que eu já comentava, mas eu não externalizava tanto isso nas entrevistas ou mesmo com bate-papos, networking com colegas. E quando eu falo de posicionamento também, né, tá? Nas entrevistas a gente está fortalecido, né? Porque quando a gente tem segurança do que a gente quer, tudo isso está mais claro, a gente trouxe clareza para as nossas decisões, a gente sabe para onde a gente quer ir, ou seja, o nosso GPS está calibradinho ali, a gente vai para a entrevista com isso mais estruturado. E, obviamente, eu sempre falo isso aqui nas lives, esse posicionamento na entrevista é fundamental. É tão importante quanto os seus skills técnicos, tudo que você tem lá tecnicamente. Por quê? A forma como você está ali se posicionando, como você olha para sua carreira, para suas escolhas, não com derrota, mas com empoderamento, com decisão. Eu decidi mudar de carreira. Isso não me desmerece, né? Eu não fui uma fracassada na minha carreira, de jeito nenhum. Eu fui muito feliz na minha carreira, mas agora eu quero experimentar outras coisas. Então, a forma como a gente se posiciona para essa mudança faz toda a diferença. E às vezes é esse o ponto aí que a gente tem que mexer para ter realmente esse orgulho do que a gente traz na bagagem, na nossa mochilinha, para seguir com essa força, com essa segurança. Porque se a gente não está seguro, o outro percebe, né? Tá? Agora que você está do outro lado, que realmente você está com a camisa de RH, conta aqui um pouquinho para as pessoas. Como é que é estar desse outro lado de RH? Como é que a gente enxerga, desse ponto de vista, as pessoas que a gente está buscando no mercado? É engraçado que eu conseguia fazer isso com as pessoas, com os colegas, de orientar, olha, faz isso no seu currículo, faz aquilo. Às vezes chegava na minha vez, eu não conseguia fazer igual. Mas agora que eu tô do outro lado, é muito engraçado que a gente percebe quando a pessoa tem intenção sincera, quando a pessoa realmente está alinhada com os objetivos dela, quando você fornece qualquer informação que contradiz aquilo que a pessoa quer e a pessoa é segura de si, passa confiança, ela vai dizer aquilo que ela tem vontade sem medo da resposta, do que pode vir a acontecer depois. Então, ter essa confiança, confiar em si mesmo, no seu propósito, no seu trabalho, aonde quer chegar, é muito importante para consolidar essa caminhada. Porque se pergunta qualquer coisa diferente durante uma entrevista e você titubeia, a pessoa fala, opa, ali tem um pontinho a desenvolver. Não é que é um pontinho negativo, é um pontinho a desenvolver. E às vezes Exato. é esse pontinho a desenvolver que mostra que a pessoa não está tão madura para aquela posição. E E é o que eu. a gente fala, né? É clichê, mas não tem jeito. Toda entrevista de emprego você vai perguntar para a pessoa como é que ela se vê, você vai testar esse autoconhecimento, né? Você vai perguntar como ela se vê,
ou quais os pontos fortes que ela entende que tem, ou os pontos a trabalhar. E aí a gente percebe nos processos de seleção o despreparo, né, tá? As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade e vai lá e bota aqueles pontos padrão. Ai, sou muito ansiosa, né? Ai, Perfeccionista. e isso é muito importante. A gente realmente saber quais são os nossos pontos a melhorar, né? Se eu tenho um ponto aqui e não tem quem não tenha, isso é importante considerar, não tem ninguém pronto aqui nesse planeta, estamos todos em formação. Não tem, não tem. A gente sempre vai ter o que a gente se entende como pontos mais fortes, as coisas que a gente tem mais facilidade, mas todo mundo tem um pontinho ali para trabalhar. E não cair no clichêzão de falar das mesmas coisas que está lá no Google, né? Quando a gente coloca, é super importante e mostra esse empoderamento, né? Não é fragilidade a gente falar de pontos de melhoria, porque todos temos, inclusive o entrevistador, né, tá? Exatamente. E é muito legal porque, assim, para as entrevistas eu me preparava, mas eu percebia que o pilar do autoconhecimento, por mais que eu desenvolvesse muito, sempre corria atrás, ainda tinha um pontinho que eu precisava dar o salto para a parte da confiança, de confiar e acreditar em tudo aquilo que tinha acontecido e focar minha lupa naquilo que eu queria. Porque é muito disso, é a gente mostrar na nossa mochilinha quais são os itens que a gente quer. Então, todos ali bagunçados. É a gente arrumar a casa, arrumar os itens que vão ser mostrados e mostrar, olha, eu tenho essa experiência, eu tenho essas habilidades, eu posso oferecer isso. Então, se preparar para entrevistas foi muito importante. Ter essa mudança de mentalidade, de falar, não, agora eu quero essa área, não quero mais a outra. Foi bom, agradeço todo esse processo, porque também agradecer tudo o que passou, seja experiências boas ou não tão boas, a gente aprendeu de alguma forma. E se a A gente gente precisou sempre passar por aquilo, a aprende. gente precisava ter aquele aprendizado para dar um salto um pouco maior. Exato, tá. E é muito bonito, né, de ver essa sua caminhada, né? De a gente, eu lembro quando a gente começou e rapidamente você se reorganizando, organizando o seu LinkedIn, olhando para as vagas com mais assertividade e essa coisa do autoconhecimento mesmo, de se posicionar com intencionalidade, A sabe? É isso que intencionalidade da muda palavra. o jogo, né? E a gente se olhar nessa posição, né? Ter esse olhar para o futuro, ele nos vendo, intencionando mesmo para que aquilo aconteça, né? E intencionar no sentido de fazer acontecer. Quando a gente intenciona, não é sentar e esperar, né? Mas a gente olhar o que, que eu faço para isso, para esse meu vision board aqui dar certo, né? Tá? É. O que eu faço aqui para isso realmente funcionar, isso realmente acontecer? Isso é intencionalidade, né? E essa técnica do Vision Board é muito legal, porque pode parecer boba no começo, quando a gente vai fazer pela primeira vez. Acho que a maioria das pessoas comenta isso, né, Paty? Mas te dá uma clareza daquilo que você quer e o que Exato, você está buscando. exato. Para quando surgir casos, alguma dificuldade, ou mesmo uma oportunidade que não é bem aquilo, mas um salário mais atrativo, você olhar e falar, mas é isso que eu quero? Tá dentro do que eu estou buscando? Tá fazendo Porque sentido? tá fazendo sentido? Porque senão é um paliativo. E a gente intencionalizar, trazer isso para o dia a dia, para as pessoas ao redor, falar que é essa área e mudar esse posicionamento é muito importante. Uma das estratégias que eu tracei para mudar o meu posicionamento, eu sempre ajudei amigos, amigas, familiares, todo mundo que me pedia a arrumar currículo. O meu, às vezes, eu deixava ele meio de lado, mas o das outras pessoas eu sempre ajudei. E aí, nesse processo de transição de carreira, eu pesquisei bastante como formatava currículo, LinkedIn, o que mudava com LGPD. E aí, pensei, nesse período da minha licença, uma forma de eu ter uma renda extra e fazendo uma coisa que eu já sabia fazer muito bem. Então, comecei a oferecer esse serviço de maneira paga. Estruturando currículo, LinkedIn, carta de apresentação. Então, essa foi a minha forma, meu ponto de virada para eu me posicionar como uma profissional mais assertiva da área de RH. Porque o conhecimento eu tinha, a experiência nesse ponto de reformulação de currículos também, eu sabia o que dava certo e o que podia não dar, e aí ajudar as outras pessoas, que também é uma missão minha, estava tudo conectado. E deu muito certo.
Tanto que as pessoas começaram a falar, nossa, você mudou de área, você já está em outra área, você já virou do RH, nossa, você é do RH, porque é essa mudança mesmo de posicionamento, de fortalecer marca pessoal, de intencionalizar aquilo que eu quero. De E é se muito bacana. fortalecer, né, tá? Eu acho que foi De fortalecer, fortalecedor para exatamente. você, né? Então, tá, olha só, para quem está chegando agora aqui, como é que você chegou na mentoria e como é que você saiu da mentoria? Como é que foi esse caminho aqui desde que você chegou, o que aconteceu no meio e no final, como é que você estava? A mentoria foi um processo muito intenso, transformador, que eu achava que não ia ter o impacto tão positivo que teve. Então, assim, fiquei muito surpreendida. Recomendo para todo mundo fazer, porque quando eu cheguei, eu estava desacreditada, desesperançosa, já estava me questionando se talvez essa área de RH que eu tanto queria era aquilo mesmo que eu devia estar querendo, porque não estava dando certo até o momento, mas é porque as minhas estratégias naquele momento estavam super erradas. Então, a visão da parte de ser uma executiva de RH, de muitos anos de experiência no mercado, de trazer, identificar esses pontos, já falhos ali no começo, traçar comigo um plano de ação, me ajudar a enxergar e ajudar nesse processo também de empoderamento para eu ser a protagonista da minha história e da minha carreira, foi muito importante. Porque a mentoria ela não vai trazer que nenhuma nutricionista tenha dieta ali, siga isso que vai dar certo. Não, cabe muito da pessoa fazer por acontecer, mas a mentora traz esse direcionamento. Olha, se você quer essa área, não adianta você se candidatar para a área de DP. Se você gosta de desenvolvimento humano, qual que é a área mais indicada para você? Não é desenvolvimento humano organizacional? Então, essas reflexões para entender os meus valores, o meu propósito, aquilo que eu quero para minha carreira, para o meu futuro, a mentoria ela traz tudo junto e E condensa de onde que uma você forma chegou com tudo capacita. isso? Onde você chegou? Conta para todo mundo que E está aqui ouvindo. onde eu cheguei é na posição que eu queria. E agora eu estou fazendo planos aí para crescer na empresa que eu estou atualmente, porque eu gosto muito da área, tenho oportunidade de crescimento e agora é só alegria. E é isso aí. Em 6 meses essa transição aconteceu, né? Pois é, na verdade foi em menos, foram em 3. Em 3 meses. Foi mais Da ou menos. gente, eu acho que a gente começou a mentoria 2 meses depois, você já estava na área, né? Tá, a gente começou Foi, foi mais ou meio menos de isso. outubro. Foi meio de outubro até comecinho de novembro. E aí, na última semana de dezembro, eu recebi a carta proposta. É isso. É muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas é que foi assim, as coisas foram confluindo para acontecer. Mas a mentoria Exato. teve esse papel de juntar e conectar todos os pontos, mostrar onde estavam os pontos falhos para eu poder desenvolver. E aí eu abracei, caí de cabeça, mergulhei para poder fazer acontecer mesmo. Exato. Mas a mentoria Eu dá digo o todo esse. seguinte, que a mentoria é assim, ó, 100%. O caminho é 100%. 50% é meu, 50% é seu. As duas partes têm que fazer 100% para a gente chegar lá. Não tem outro jeito. Exatamente. Então tem que ter uma dedicação, tem que ter um empenho. E como a Tá falou, eu acho que é importante a gente colocar. Tem uma dor, né, gente? Não é confortável a caminhada. A gente escuta coisas que a gente às vezes não gosta muito. A gente passa por uma metodologia que às vezes a gente olha e o nosso sabotador fala: ai, para com isso, vai, besteira, para, não tem nada a ver. Então a gente precisa se colocar num lugar de aprendizado, precisa deixar o ego para fora disso e precisa realmente abraçar o seu objetivo e pegar na mão de uma pessoa que vai te conduzir. E acontece. Então, você fazendo sua parte, não tem jeito, vai acontecer. E é um processo maravilhoso e a satisfação que traz, né? Você está na sua área, né? Está Sim, trabalhando na sua área, já está pensando numa promoção, né, já estou Tá? pensando em promoção, porque a gente não para. É aquela coisa da gente assumir o protagonismo da nossa vida e principalmente da nossa carreira, porque a carreira, tanto como a vida, é tudo muito fluido, com movimento. Então, se a gente está muito parado, muito travado, é sinal de um alerta para dar uma olhada, prestar atenção. E a mentoria, ela vem para todas as áreas da carreira, seja para quem está começando, para ter um direcionamento para ir buscando mais os valores, o propósito, aquilo que você quer de fato, e o que ressoa com seus valores, com seu coração.
mas também quem quer promoções, quem quer transição de carreira, quem quer evoluir, quem quer mudar Exato, de área, é para todas as áreas. E esse exato. direcionamento é muito importante porque nos momentos que a gente está desanimado, às vezes que recebe um não, que isso é natural, e não é porque a gente não é boa o suficiente, é porque a gente não era candidata que precisavam para aquela vaga. Mas não desmerece em hipótese nenhuma o nosso valor. Ter a mentora do lado, como foi a Paty, falando, olha, você está feliz de não ter conseguido essa vaga? Olha, eu tô triste, mas agora eu tô ficando mais feliz porque realmente era uma área que eu não estava querendo tanto. Então é todo um processo aí de apoio, de suporte, de direcionamento, porque quem vai trilhar o caminho somos nós. Mas é Exato. mostrar o caminho das pedras, que eu acho que é o mais importante, que é o que a mentoria faz É de uma maneira muito encurtar boa. esse caminho, né, tá? Porque se você continuasse tentando sozinha, talvez você ia queimar esses 6 meses da licença e não ia acontecer, né? Poderia ir estar tentando vagas que não estava bem alinhado ao seu perfil, ou conseguir alguma vaga e se frustrar de novo, porque trabalhar com DP não era o que você queria de forma Nem um alguma. pouco. E aí, quando é generalista demais, a gente acaba tendo aí na função de RH todos esses temas, né? Então a gente precisa saber exatamente o que a gente quer. Eu acho que essa é a chave. E de novo, pode parecer muito clichê, né? A gente fala de autoconhecimento, mas não tem jeito, a gente precisa saber o que quer. E eu acho que ter uma pessoa junto traz essa clareza muito mais rápido. Então tem uma celeridade mesmo, né? E a gente saber se vender e é um ponto principal. Saber se vender não é ser falso, não. É a gente pegar a nossa mochilinha ali, cheia de coisa boa, e ter orgulho do que tem ali dentro e não ter vergonha de mostrar, né? E falar com potência do que a gente sabe fazer, das nossas experiências e honrar que a gente mudou de ideia. Porque quando a gente está fazendo uma transição, o que, que é? Mudei de ideia, eu fui por esse caminho, eu não quero mais, quero por esse. E tem muitas pessoas que têm medo disso. Vai falar, nossa, mas eu errei, né? Fui por um caminho, não gostei. Tá tudo certo, a gente está nesse mundo aqui em transição o tempo todo, a gente muda de ideia sim. E é gostoso também conhecer outras áreas. Eu estou nesse lugar agora, né? Fiquei aí, poderia estar de novo em outra empresa e resolvi estar aqui fora e buscando um lugar novo. E estou aprendendo muita coisa que eu nem sonhava que eu ia aprender. E estou me expondo de outra forma e está sendo muito, muito gostoso também. Desafiador, tanto quanto tá dentro de uma organização. Não tem almoço grátis, tem desafio onde a gente tá, né? Tá. Não tem almoço grátis. Então, se a gente está no CLT, tem desafios, se a gente está empreendendo, tem desafio, tem o processo de aprendizado que vai ter que acontecer. A gente precisa sim estar sempre se capacitando, estar sempre com as competências aí organizadas, mas é muito mais gostoso, prazeroso quando a gente está fazendo que isso que o nosso coração canta, né, tá? É muito gostoso. Que a gente fica feliz, eu vou trabalhar alegre, cantando por uma coisa que eu gosto, o dia rende. Às vezes, os dias que são mais desafiadores, eu lembro desses outros momentos de algum feedback ou de alguém que comentou alguma coisa que gostou. Eu falo, não, tô no caminho certo, porque acho que isso é importante. Porque quando a gente não tá feliz, a gente vai achando problema em tudo. E Exato. a gente não percebe que, na verdade, assim, problemas sempre vão ter, mas é a maneira como a gente olha para eles e, principalmente, a gente assumir o nosso papel de protagonista, de falar: o que eu vou fazer com esse problema? Eu vou continuar reclamando ou vou me movimentar? Vou tomar uma atitude, traçar uma nova estratégia, mudar o caminho? Porque a vida Exato. é isso, a vida é fluida, a gente precisa estar sempre em movimento. Não tem, se a gente parar, aconteceu alguma coisa, né? É, Alguma coisa mais grave aconteceu se a gente parar. Então, a nossa vida é isso, né? Ela vai estar, a gente vai estar sempre em movimento, mas é importante a gente estar com o coração cantando, sabe? Principalmente profissionalmente, num mundo tão desafiador, de tanta correria, de tanta mudança, né? E pandemia, e a gente nunca sabe quando vai vir outra, a gente nunca sabe o que vai acontecer na organização. E a gente tem que estar sempre pronto e ter uma marca pessoal nossa
que independe do nosso crachá. Eu acho isso muito legal. Acho que a Tá, quem quiser olhar aí o LinkedIn da Tá, ela é uma pessoa super ativa. Então ela criou uma marca pessoal dela, independente da organização que ela tá. E isso é muito poderoso também para a gente se sustentar enquanto pessoa mesmo, profissional de RH, independente de onde você está atuando, né? E o mundo está muito VUCA agora, e isso a gente tem que estar sempre pensando. Hoje eu estou numa organização e parece que é muito estável, muito seguro, mas as coisas podem mudar de um dia para o outro, né? E as empresas se reestruturam, se juntam, se fundem, enfim. E tudo isso é muito rápido, né? Então a gente vê o mercado se movimentando o tempo todo. Então não tem situação de estabilidade hoje. E é por isso que a gente tem que assumir o protagonismo da nossa carreira. E como diz o Luciano, seja egoísta com a sua carreira. Eu concordo totalmente com ele. O livro dele até tá ali, ó. Eu também. Concordo totalmente com ele. Ele é Seja maravilhoso. egoísta com a sua carreira, cuide dela, não delegue para ninguém, faça como a Tá, assuma o protagonismo, né, Tá? É isso aí, gente. Temos que buscar em nossa carreira, fazer o que a gente gosta, que ressoa com nossos valores, com o nosso coração, mas principalmente buscar apoio sempre que a gente precisar, e a mentoria está aí para isso. Mostrar o caminho das pedras, mostrar que a gente precisa aperfeiçoar algum ponto, aonde a gente pode estar melhorando, e principalmente pegar na nossa mão e impulsionar do tipo, vai que está no caminho certo, só precisa fazer esses reajustes. É isso aí. Gente, a gente vai partindo aqui para o finalzinho dessa live, está quase uma hora. Eu queria agradecer muito, tá? Pela sua disponibilidade, por poder estar aqui compartilhando a sua história, que é maravilhosa. E que você se orgulha, né? Eu acho lindo isso. Se orgulhar da própria história e tá aí batalhando, tá pensando em promoção, já tá com o olho lá na frente, né? E isso não é ambição, não, gente. Isso é protagonismo da própria história, é confiar nas competências que tem, confiar no próprio taco, como a gente diz, né? E isso é muito bonito. Bom, para quem gostou desse papo aqui, eu queria convidar para estar de segunda e quarta. Eu estou sempre aqui com um live de segunda-feira e de quarta com convidados. Dia 27 de abril eu vou fazer uma aula fora daqui do Instagram, no Zoom. Então, quem tiver afim de participar dessa aula, que eu estou chamando do Saia do Trilho e Venha para sua trilha, vai ser no dia 27, às 19h22, porque eu e a Tá fazemos aniversário no mesmo dia, que é no dia Temos essa 22 de expectativa, maio. gente. Inclusive, tá chegando, né, Tá? Tá E é por chegando. isso que eu faço minha live às 19h22, porque é o meu número da sorte. E o dia que eu cheguei nesse planeta. E a gente coincidentemente descobriu que faz aniversário no mesmo dia. Adoro. Eu conheço agora um monte de gente que faz aniversário no mesmo dia que eu. Fico É muito feliz. A geniana, gostoso. né? Olha lá, eu também, a Cami, eu também. É isso aí, Ah, eu, que legal. você e a Tá, Cami. O pai Pronto. O pai dela também, também, né? meu Deus. É isso aí. Chegou um ônibus aí no dia 22 de maio, né? Não no mesmo ano, mas eu conheci também já alguém do mesmo ano, viu? Muito legal. Então, gente, transição de carreira. Se você tá com esse bichinho aí incomodando, quer começar uma nova, tá se sentindo perdida, quer recomeçar uma carreira que foi pausada, foi demitida e agora acha que, meu, não sei o que eu faço, não sei se eu empreendo, se eu fico no CLT, se eu atuo na área que eu estava, se eu mudo de área. Bom, eu consigo te ajudar com a minha experiência, trabalhando aqui com mentoria, como eu fiz com a Tá. Então, eu trabalho com mentoria individual e vou lançar uma mentoria em grupo agora também. Então, dá para ver, tá bom? Tá, querida. Um beijo enorme. Minha gratidão aqui pela nossa experiência juntas aqui, que foi muito gratificante, aprendi muito com você, te admiro muito como mulher, como profissional, te desejo só bênçãos, viu? Obrigada, a parte é tudo recíproco. Eu te agradeço por todo esse processo da mentoria, pela amizade, pelo carinho. Isso foi fundamental para eu poder concretizar esse meu sonho de transição de carreira e estar atuando agora na área que eu mais sou apaixonada. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui com você na live, contar um pouquinho da minha história. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Pode contar comigo, viu, Paty? Sempre.
Obrigada, você também, linda, você sabe. Pode contar sempre, viu? Pessoal, boa noite, obrigada. E a gente vai terminar às 20h22, porque esse planeta aqui é sintonizado. Tá bom? Um Sincronicidade. beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.